Bom, pessoal, boa noite novamente. Estamos aqui de volta, né? Mais uma aula. Na nossa sequência, nossa aula de agora é da disciplina de garantia de controle de qualidade de medicamentos e cosméticos. É a disciplina de controle de qualidade de produtos farmacêuticos de forma geral, né? Medicamentos e cosméticos principalmente, mas também a gente fala de alimentos, né? De outros produtos aí que não são somente medicamentos e cosméticos, né? A disciplina trata especificamente sobre análises de qualidade que são obrigatórias aos produtos farmacêuticos. Então, existe uma legislação sobre isso, né, sanitária, qual o controle requerido, né, o grau farmacêutico, né, dos produtos de uso humano. Então, o medicamento precisa de ter o quê para que seja garantida a sua qualidade? Qualidade fisicoquímica, né, estabilidade, qualidade microbiológica, né, esterilidade, por exemplo. Isso tudo vai definir se o medicamento está apto ou não a ser disponibilizado, a ser utilizado aí, ok? Pela população. Joia? Então, essa é uma questão importante, fundamental. E esses ensaios, essas análises, elas estão presentes na farmacopeia brasileira. A farmacopeia é dividida, né, em ensaios e monografias. As monografias vão apresentar o padrão de qualidade, quanto precisa de qualidade, né, o que se precisa de qualidade fisicoquímica e microbiológica, qual o limite de micro-organismo permitido, limite de impureza, qual o teor de princípio ativo, a porcentagem para mais e para menos que é permitida, e das formas farmacêuticas também, né, desintegração, dissolução. Então, controle de qualidade de maneira ampla, né, para todos os produtos aí que são produzidos tanto na indústria quanto em farmácias de manipulação, tanto o industrializado quanto o manipulado, né, escala industrial, escala magistral. Temos também aqueles medicamentos que são que não são, né, tão tradicionais, né, como o fitoterápico, homeopático, que também demandam de controle de qualidade. Ok? Não quer dizer que, por ser um homeopático, por ser um fitoterápico, ele não tem que ter qualidade, né? Então, ele tem legislação específica também. Existe a farmacopeia brasileira para os fitoterápicos, existe a farmacopeia homeopática brasileira para os homeopáticos, por exemplo. Os cosméticos também estão dentro da farmacopeia brasileira. Alimentos, né? Alimentos é uma legislação mais ampla, porque não é só o farmacêutico que lida, né, muito com isso. Tem também engenheiros de alimento, químicos. Mas a gente define, né? Então, quando você pega um medicamento, ele vem escrito lá, 50 miligramas. Bom, primeiro passo, quem garante que tem o princípio ativo que ele está dizendo que tem? Segundo, quem garante que tem a quantidade de princípio ativo que está dizendo que tem, né? E ele é estável, ele vai desintegrar no tempo correto, no estômago, ele é microbiologicamente seguro, ele não tem contaminação de micro-organismo, e por aí vai. E a gente vai definir um monte de coisa, impureza. Nós temos aula prática, né? Deixa eu ver. Temos. Essa disciplina tem aula prática na terça-feira, os 2 últimos horários. E nós vamos fazer controle de qualidade, análise de matéria-prima e análise de medicamentos. Vocês vão ver que o controle de qualidade ele engloba todas as etapas de produção, desde a matéria-prima
até o produto acabado, a embalagem, o frasco, a bula. Então, controle de qualidade total de todas as etapas. Ok? Deixa eu colocar para vocês aqui o slide. Tá aí para vocês? Todo mundo tá vendo? Sim? Então vamos lá. Garantir controle de qualidade de medicamentos e cosméticos é o nome da nossa disciplina lá no Saga. Na próxima semana aí, nós já teremos unidades disponíveis, de aprendizagem disponíveis para vocês no Saga, beleza? Bom, vamos começar com o histórico das boas práticas de fabricação. De onde surgiu a necessidade de que precisa de ensaios de qualidade para medicamento, principalmente, né? Quem foi o primeiro a definir riscos e ensaios que devem ser realizados para que se tenha segurança no uso de medicamentos, né? Falo todos os medicamentos, né? Cosmético parece inofensivo, né, pessoal? Mas sem controle de qualidade também pode ser um risco muito grande à saúde. Claro que um pouco menos em proporção do que medicamentos, né? Mas representam risco do mesmo modo. Hoje tem uma classe de cosméticos aí chamada de dermocosméticos, muito usada em estética, né? São cosméticos funcionais com princípios ativos, fatores de crescimento, e eles são bastante controlados também como medicamento mesmo, porque existe princípio ativo envolvido, e aí você pode, tanto pela questão da fraude, né? Muito produto com isso, aquilo, edição disso, princípio ativo disso, na verdade não tem nada disso, né? Não tem o que se diz e também não faz o efeito que se espera. Cosmético tem muito disso, né? Medicamento é mais difícil você ter uma fraude assim, um estelionato desse tamanho. Mas cosmético, tem cosmético de tudo, planta, de composto animal, de vitamina isso, aquilo, e na verdade, às vezes, muitas das vezes, a vitamina que está sendo indicada ali não faz efeito nenhum, não é absorvida. Então, né, é mais para enganar mesmo. Venda, né? Pressão. Com controle de qualidade, com a legislação sanitária rigorosa do jeito que é, né? Porque, de certo modo, é rigoroso, sim. Existe muita fraude? Imagina se não houvesse. Imagina quando não havia. Por exemplo, no Brasil, a obrigatoriedade da data de validade em produto alimentício, né, é do governo Collor. Então, assim, eu já era nascido, então não é uma coisa assim tão antiga, né? Se vocês forem imaginar que hoje é uma coisa banal, tudo tem data de validade, mas não tinha. Imagina um medicamento na prateleira, um enlatado que vai ficando ali e não tem data de validade, você não sabe quanto tempo está ali, né? Muitas pessoas devem ter morrido aí por causa disso, né? Bom, primeiro vamos falar do nascimento da indústria farmacêutica. O controle de qualidade está muito ligado à indústria, porque a indústria ela busca padrão e qualidade garantida, né? A ureia foi sintetizada em 1828. Não foi o primeiro medicamento sintetizado, né? O primeiro medicamento sintetizado foi o ácido acetilsalicílico, depois as sulfas, mas vocês vão entender aqui. O início da síntese de várias substâncias de ação farmacológica comprovada por experimentação em animal, a partir de 1828. Tem uma parte dessa nossa disciplina que é o bioterismo, que a gente vai estudar ensaios realizados em animais de laboratório. Declínio do uso de extratos de plantas e de animais no tratamento das doenças. Redução, né, da fitoterapia. Isso porque os medicamentos começaram a ser sintetizados, né? Início do desaparecimento das boticas, das farmácias de manipulação, justamente porque, né, medicamento industrializado, disponível na prateleira.
é muito mais fácil, prático do que eu manipular um medicamento. E a industrialização, de certo modo, ela traz consigo uma segurança maior. Pelo menos em imagem, né? O medicamento industrializado ele traz uma imagem de ser melhor que o manipulado. A gente sabe que isso está na cabeça da população, principalmente da população brasileira, né? Transformação em indústrias, na escala de produção maior, produzindo medicamentos antes da prescrição, ao contrário das boticas, das farmácias de manipulação, que produzem medicamento depois da prescrição, individualizado, né? Tem a vantagem de ser individualizado, logo de ser um medicamento específico, individualizado, né? Que a gente não tem muito, né, ajuste de dose na indústria. A indústria tem 25 miligramas, 50 miligramas, acabou. Se precisar tomar 100, você toma 2. Na manipulação, você põe ali 27,5, 10 miligramas, faz o que você quiser, né? Então, você tem a grande vantagem na manipulação de você fazer o medicamento individualizado. Os tratamentos não são padronizados, né? Surgimento das primeiras grandes empresas farmacêuticas, como Merck, Lilly, Upjohn, SmithKline, isso aí meados do século XIX. Existem até hoje, né? A produção em escala semi-industrial. São indústrias menores, vamos dizer assim, a escala de produção é menor. A gente tem no Brasil várias indústrias assim, né? Já trouxe identificação com nome, rótulo, embalagem, nome do laboratório, né? Dos responsáveis, um contato, uma coisa do tipo assim, de onde que foi feito. Então, você já tem. Isso antes da legislação que obriga que, mesmo que seja uma farmácia de manipulação, faça isso, né? Começou a visita de promoção médica, todo mundo conhece aí a propaganda médica. Os laboratórios passaram a visitar os prescritores, que eram os médicos, exaltando as qualidades, os benefícios dos medicamentos, né, dos seus medicamentos, né, batendo, obviamente, na concorrência, falando que o seu é melhor. E também começaram uma prática que ainda existe hoje, que é a premiação, né, presentear os profissionais, prescritores, dar presentinho para médico, para prescrever o medicamento deles, viagem, a gente sabe disso, né? Isso existe ainda. Surgiram materiais impressos promocionais que deram origem aos dicionários de especialidades farmacêuticas, compêndios farmacêuticos, DEF, guia de remédios. A gente tem muitos hoje aí, né? E, lógico, temos as bulas e os bulários, que é a reunião das bulas. Desenvolvimento de operações de fabricação, operações unitárias, né? A gente vai ver muito aqui na disciplina, e mais complexas, que são ausentes nas farmácias de manipulação. A farmácia de manipulação não consegue produzir alguns tipos de medicamentos e não consegue realizar alguns tipos de teste de controle de qualidade. Do preço, material, equipamento caro que tem que ter. Necessidade de maior duração dos medicamentos. A preparação não era única, ficava aguardando a prescrição na prateleira, então ele tem que ter um prazo de validade maior do que o manipulado. O prazo de validade é menor, né? Porque vai levar para casa para tomar. O outro não vai ser vendido, não vai ser disponibilizado da indústria diretamente para o usuário, mas vai ter um representante, um terceiro, que vai ficar com esse medicamento na prateleira, esperando que se venda, né? Esperando que alguém apareça para comprar e fazer uso. Quanto tempo isso vai demorar? Então, a industrialização trouxe também um alargamento do prazo de validade, né, de expiração. Problemas. A qualidade do produto não era a esperada inicialmente. Houve relatos, né, muita observação de modificação dos aspectos e propriedades em função do tempo e condições de armazenamento, ou seja, falta de estabilidade desses medicamentos. Esperava-se qualidade e padronização, a primeira coisa que se notou foi falta de estabilidade. Realização de estudos e pesquisas para corrigir os problemas de estabilidade
né? E esses ensaios, esses estudos aí estão presentes no que a gente tem hoje aí, né? Reunido aí na farmacopeia, nas farmacopeias e códigos farmacêuticos. Surgimento aí de uma exigência maior de desenvolvimento e produção mais rigorosas pelas autoridades sanitárias e empresas fabricantes. Surgiu a vigilância sanitária, não existia, né? Ainda nesse período. E hoje a gente já tem a vigilância sanitária fazendo esse controle, né? Juntamente aí dos órgãos de regulação de forma geral, Anvisa, vigilância estadual, vigilância municipal, para a gente resolver de uma vez por todas a questão da qualidade dos medicamentos. Qualidade na farmácia é baseada na qualidade das matérias-primas, na farmácia de manipulação que eu digo aqui, né? Então, um bom nome do fornecedor, precisão de pesagens, habilidade e experiência do farmacêutico na preparação das formas farmacêuticas vai levar à qualidade do produto final e vai levar a um reconhecimento da farmácia e do farmacêutico que são responsáveis por aquela produção. Então, isso é muito, a gente escuta isso muito, farmácia de manipulação tal é melhor do que tal, aquela ali é garantida, né? Isso justamente por motivos profissionais, né? Porque você não sabe a matéria-prima que ninguém usa. Então, farmácia A, B, C, você não sabe, manipulação A, B, C, você não sabe qual matéria-prima que eles usam, pode ser a mesma. Então, o que diferencia uma de outra é a qualidade, né? E o nome do profissional, né? A produção industrial, no início, os laboratórios farmacêuticos aí não dispunham de instrumental adequado para identificação e quantificação, então análises quantitativas e qualitativas, né? De todos os componentes da formulação, nem de especificações completas sobre características da qualidade. No final do século XIX, a companhia Beckham, fundada pelo inglês Thomas Beckham, era uma das grandes empresas produzindo até 1 milhão de pílulas por dia destinadas à exportação para a África, Austrália e América. Então, observem que começou a industrialização e rápido já a produção em larga escala, né? Observem o quanto de medicamentos são produzidos por lote. Então, a gente tem uma grande produção, né? Uma escala muito ampla de produção de medicamentos, milhares de comprimidos por lote, milhões de comprimidos por lote. E uma distribuição aí, como vocês estão vendo, de forma internacional, né? Estão distribuídos aí para todos os continentes. Isso já desde lá do final do século XIX. 1889, a Ciba, que é suíça, e a Bayer, que é alemã, participaram em Paris de uma exposição do centenário da Revolução Francesa. E aí eles apresentaram seus primeiros medicamentos. Nós estamos fazendo a disciplina na segunda-feira, que chama Tecnologia Farmacêutica, né? Na próxima aula eu vou falar com vocês sobre o desenvolvimento do primeiro medicamento, que foi a aspirina. E aí eu vou até falar sobre um filme, um filme brasileiro, acho que de 2009, que chama Cinema, Aspirinas e Urubus. Vocês já viram? Alguém já viu esse filme? Cinema, Aspirinas e Urubus. Quem já viu esse filme? Ninguém? Ele é interessante. Ninguém nunca viu, não? Não, eu nunca vi. Ele é um filme muito interessante para a gente ver, porque ele mostra um alemão que vem para o Brasil para vender aspirina, lá em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial. Tanto que enquanto ele está aqui, ele acaba sendo chamado para ir servir o exército, está fugindo. Então ele viaja num carro, no sertão nordestino, vendendo aspirina de povoado em povoado. A população nunca viu duas coisas que ele tem. Primeiro, aspirina, medicamento industrializado, ninguém nunca viu aquilo. E eles falavam que servia para tudo, né? Curava tudo. E segundo, que ele andava com um projetor, que é o que eles chamam de cinema, que eles sentavam todo mundo na praça da cidade, por exemplo, para ele fazer a propaganda da aspirina num projetor. Esse aqui é o cinema. Então ninguém nunca tinha visto cinema, projeção de imagem, né? Isso, marketing.
que a Bayer fez nesse momento, né, de desenvolvimento da aspirina. É o medicamento mais vendido da história, né? A gente sabe aí. Nós temos hoje o medicamento mais vendido da história, que é a aspirina. E alguém sabe qual que é o cosmético mais vendido da história? Vamos ver se vocês vão acertar. Alguém deu um chute. Qual o cosmético mais vendido da história das ciências farmacêuticas? Ninguém sabe, não? Aspirina vocês sabiam, né? O cosmético é o creme Nivea, da latinha azul. Todo mundo conhece, não conhece? Nunca ia saber. Tem uma estatística, essas estatísticas de louco, né? De que se juntar todas as latinhas de creme Nivea que foram vendidas até hoje, dá para ir na Lua e voltar. Vocês acreditam nisso? Eu não tenho noção disso. Então, já que eu ouvi, eu acredito e reproduzo. Né? Mas é muita coisa, né? Mas, como eu disse, é o cosmético mais vendido da história da humanidade. Ainda Ô, vem. Hermínio, aí você vê como é que eles estão vacilando, né? Ah, Arrumando jeito de voar na lua, só pegar as latinhas de nível e empilhar, ué. só empilhar, né? Vai subindo de uma em uma. Aqui em 1935, a Bayer lança sulfonamida, primeira da série de um grande grupo de antimicrobiano que a gente conhece, né? Que são as sulfas. E criaram um padrão de uma metodologia, né? Para triagem de novas drogas a partir dela. É o que a gente chama de química farmacêutica, a disciplina que a gente vai fazer. Pegar o medicamento e transformá-lo de acordo com o radical, fazer a alteração dos radicais com uma molécula em comum e pegar, transformar um medicamento no outro, um princípio ativo em outro. A tecnologia farmacêutica foi a criação da sulfonamida. E a química farmacêutica é a série a grande série da sulfonamida que vai sendo produzida, né? O contrário, na verdade. Ao contrário? É a química farmacêutica que produz moléculas. Tá. A tecnologia farmacêutica produz formas farmacêuticas e formulações. Tá. E o medicamento não é só sulfa. Tem que ter sulfonamida? Tem, mas tem que ter recipiente, tem que ter adjuvante, tem que ter uma forma, é comprimida, é xarope. Como é que vai ser isso aí? É líquido, não é? E isso é a tecnologia farmacêutica que define. Mas o princípio ativo, quem produz é a química farmacêutica. Né? É um conjunto. As indústrias têm um químico farmacêutico, né? Um farmacêutico que trabalha com isso, um que trabalha com produção, que é, né, de tecnologia. Mas as indústrias têm todos esses profissionais, né? São áreas de atuação dentro. E o controle de qualidade. Então, você tem aquele do desenvolvimento, que é o trabalho com química farmacêutica, do desenvolvimento da produção do medicamento, da fórmula farmacêutica, que é o trabalho com tecnologia farmacêutica, e no final, que é o de controle de qualidade. Tem muitos farmacêuticos numa indústria, né? Cada um trabalhando com uma área diferente. Em 1938, vários antibióticos foram descobertos, e nós tivemos nesse auge a penicilina, que todo mundo conhece, né? A famosa benzetacil aí. A benzetacil foi um marco na história da humanidade, né? Estava em 1938, observe, a gente estava entrando aí na Segunda Guerra Mundial, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, as mortes era guerra de trincheira, né? Então, assim, era briga com baioneta, faca, né? Tinha tiro, mas as armas não eram tão sofisticadas. Lá em 1918, né? Então, eles se matavam na faca mesmo, na baioneta, no tiro de chumbo. E as pessoas não morriam, né? Então, assim, você matar uma pessoa com uma facada é muito mais difícil que você matar com um tiro, né? Então, o que acontecia? As pessoas não morriam imediatamente. Imagina um campo de concentração, um campo de militar, né? Um lugar, uma campanha militar. O pessoal ficava sem tomar banho, aquelas trincheiras no meio de pântano, sujeira, sem comer direito, sem se alimentar direito, sem tomar banho, né? Higiene precária, no meio do mato, escondido no meio da mata, né? Imagina você tomar um tiro de chumbo, uma facada na perna, morria de infecção. Isso é uma estatística real. A maior baixa de soldados da Primeira Guerra Mundial foi de infecção. Então,
de 1918, na Primeira Guerra Mundial até a Segunda, de 1918 até 1945. A descoberta da penicilina revolucionou, principalmente a guerra. O esforço de guerra dos países para a produção de penicilina foi imenso. Por quê? Porque machucava e eles metiam antibiótico ali e o cara voltava depois, não morria e voltava, né? Para lutar de novo, machucava de novo, penicilina de novo. Tanto que a penicilina é o antibiótico mais usado da história também, usa até hoje. E a resistência a ela é muito grande, porque foi usado de maneira indiscriminada. Qualquer coisa era antibiótico em cima, antibiótico em cima. Antibiótico e morfina, né? Tá com dor, morfina. Tá com infecção, penicilina. Era assim que funcionava. E morreram menos soldados militares por infecção justamente por causa disso, né? Em 1940 a 1950, o aumento da produção de antibióticos, iniciada pela penicilina, e com eficácia comprovada em seres humanos em 1941, num esforço de guerra. Vejam que foi no período da Segunda Guerra Mundial que aumentou a produção da penicilina. A produção dos países estava toda voltada, né, o esforço de guerra que eles falam, né, para a produção de antibiótico, que era penicilina, e de arma. Então, assim, a indústria farmacêutica lucrou com a Segunda Guerra Mundial, né? E não só por isso, né, por outros motivos também, desenvolvimento aí de medicamento de forma irregular, antiética, né, principalmente pelo exército alemão, né, em campos de concentração, testavam tudo de qualquer maneira com presos de guerra, né, com judeus, né? Então, eles não tinham pudor, se morresse, morreu. Então, né, os ensaios clínicos não eram realizados, obviamente, né? A bioética surgiu justamente depois da Segunda Guerra Mundial por causa das atrocidades que a medicina cometeu na Segunda Guerra Mundial. Falo medicina, eu estou juntando, estou colocando todos nós ali, viu? Farmacêuticos, profissionais de saúde, pesquisa, né? Desenvolvimento de medicamentos, de tratamentos, de cirurgias. Quais eram os mais produzidos? Streptomicina para tuberculose, cloromicetina para febre tifoide, aureomicina para pneumonia e terramicina para grãs negativas e grãs positivas. Quais ainda estão disponíveis no mercado? Quais vocês conhecem que ainda são vendidos até hoje? Alguém me diz aí. Quem trabalha em drogaria aí conhece qual? Nenhum? Terramicina vocês não conhecem, não? Terramicina. E a streptomicina, vocês conhecem? Não? A streptomicina é usada ainda também. A terramicina também é usada, tem um medicamento que eles chamam de... esqueci o nome, que é a terramicina, é tetraciclina, né? Mas a terramicina, a maior utilização dela atualmente é veterinária. Mas ainda temos streptomicina e a terramicina utilizada. Cloromicetina e uromicina já não são usadas mais. Temos medicamentos melhores, né? Medicamento lá da década de 40. Agora, para uso veterinário, a terramicina, como ela é de amplo espectro, né? Espectro para gram positivo e gram negativo, ela é muito utilizada. Evita a necessidade de antibiótico, né? De antibiograma, de diagnóstico clínico, né? Análises clínicas, né? Cultura e antibiograma, né? O grande desenvolvimento do setor tecnológico farmacêutico durante a Segunda Guerra Mundial. Para fazer frente às inovações farmacêuticas alemãs, o resto do mundo também trabalhava na produção de tudo, de medicamento, de arma, né? Era uma competição constante de todos os sentidos. Necessidade de medicamentos para tratar o grande número de feridos e manter as tropas em áreas onde poderia existir doenças tropicais, por exemplo, né? Doenças do gelo, né? De países mais frios, né? A guerra foi no mundo todo, né? Então, em apenas 3 anos, as empresas norte-americanas, em consórcio com o governo federal, foram capazes de produzir penicilina em quantidade suficiente para atender a sua demanda militar. E isso salvou os soldados feridos, né, e com infecção. Em 1947, um farmacêutico chamado Carpentier, ele preparou a prometazina e, em 1952, a clorpromazina.
Vocês conhecem prometazina e clorpromazina? Prometazina é o Fenergan e a clorpromazina é o Amplictil, né? São dois medicamentos aí que foram desenvolvidos nessa época como sedativos, como medicamentos para sossegar leão, né? Medicamentos que aí, pessoal, é outra coisa interessante, que é o desenvolvimento dos medicamentos para a saúde mental, promoveu um movimento que a gente chama de revolução psiquiátrica. Como que eram tratados os doentes mentais, era o termo que era utilizado. Hoje a gente fala sofrimento mental, mas como que eles eram tratados? Hospício, camisa de força, choque elétrico, lobotomia, né? E aí eles não tinham mais condição, depois que surtavam, eles não tinham mais condição de viver em sociedade. Eles eram isolados e excluídos. Morriam aos montes nesses hospitais psiquiátricos, nesses asilos, né, que a gente chama de manicômio, né, hospício, né? A reforma manicomial, ela nada mais foi que um reflexo da utilização dos medicamentos psicotrópicos aí que começaram a ser criados, anticonvulsivantes, antipsicóticos principalmente, né, antidepressivos, começando com a prometazina e a clorpromazina. Então, os pacientes que antes desenvolviam um transtorno mental tinham que ser excluídos, isolados da sociedade, que representavam um risco no hospício, no manicômio, eles passaram a fazer tratamento em casa, ambulatorial, com controle, controlados, né, com medicamento. Hoje, eu não preciso dizer para vocês o volume de medicamentos desse tipo que a gente usa, ansiolítico, antidepressivo, antipsicótico, eu não preciso dizer isso, vocês sabem, né? Então, se acabar, de repente, todos os medicamentos desse do mundo e a gente voltar lá na era do manicômio, 50%, 60% da população vai ser hospitalizada em manicômio, né? Então, isso promoveu a deshospitalização deles, nesses locais de conduta duvidosa, que eram os manicômios. E eu li um texto há pouco tempo atrás sobre o Hospital Psiquiátrico de Barbacena, da quantidade, do que acontecia lá dentro, da quantidade de doente mental, né, de paciente com sofrimento mental que morria lá por maus tratos, né, por falta de cuidado, de higiene, não comiam direito, era uma coisa, sabe, subhumana. E os medicamentos promoveram a reinserção, controle e reinserção desses pacientes na sociedade. Isso a partir de 1947. Em 1960 foram sintetizados dezenas de compostos semelhantes à clorpromazina, aquilo que eu falei com vocês. Descobrir a molécula e começa a mexer nela com a química farmacêutica para ela virar uma molécula melhor. Tá vendo? Difere de radicais. Coloca cloreto, coloca fluoreto, vamos ver se vai aumentar, diminuir, põe um grupamento nitro. Isso vai alterando as características do fármaco. Primeira metade do século XX, aí nós já tínhamos sintetizado uma infinidade de fármacos novos. A partir da década de 50, houve o desenvolvimento analítico com uso de instrumentos, métodos analíticos precisos, exatos, sensíveis, específicos e reprodutíveis para o controle físico-químico e microbiológico. Nós vamos estudar de maneira separada o controle de qualidade físico-químico e o controle de qualidade microbiológico. Depois nós vamos ver bioterismo, que são os testes em animais, e vamos ver embalagem, os frascos, né, que são envasados, o que isso representa também aí de risco para o controle de qualidade e medicamento, né, como um produto farmacêutico acabado. Os laboratórios de produção sofreram uma grande adaptação devido aos avanços tecnológicos. As autoridades sanitárias competentes estabeleceram controles específicos para vigiar a qualidade dos medicamentos, né? Anvisa, no Brasil nós temos a Anvisa, que é a nacional, e as vigilâncias sanitárias estaduais e municipais, usando proteção da saúde e os interesses dos consumidores. Controle das matérias-primas, dos produtos intermediários, do produto acabado, do processo produtivo,
da embalagem, tudo isso como eu estou falando com vocês aqui. O controle de qualidade, ele acompanha todas as etapas de produção. Mesmo assim, não é o suficiente para garantir a qualidade do medicamento. A qualidade, na visão atual, se constrói em cada etapa do processo e não apenas se controla. Então, é um acompanhamento, um monitoramento contínuo em cada passo do processo. Da matéria-prima, da planta, né, da colheita, do plantio, até o paciente em casa que guarda o medicamento da geladeira, fora da geladeira, que guarda o medicamento no armário do banheiro. O controle de qualidade está em todos, né? Todos esses momentos aí, em todos esses lugares. Criar um sistema que permita fazer com que todas as unidades de um mesmo lote de um medicamento, e também de lotes diferentes, tenham especificações de qualidade semelhantes. Então, o objetivo da industrialização é padronização. Não posso pegar um medicamento hoje e amanhã da mesma marca diferente, né? Tem que ter o padrão de qualidade, né? Isso é padrão, isso é qualidade, né? O sistema deve permitir que o farmacêutico e os outros profissionais e pessoas envolvidas com a fabricação possam cumprir a sua função conforme normas estabelecidas. Isso quer dizer, você pega um enfermeiro que tem que administrar um medicamento injetável, você pega uma ampola, a ampola não está, né, tá lacrada de maneira inadequada, ele vai quebrar a ampola, ele patifa, esfarela a ampola cheia de vidro lá dentro do medicamento, e aí? A culpa é dele ou a culpa do processo de produção, da indústria que produziu? Você faz um medicamento mal feito, com desvio de qualidade, vai um profissional aí fazer um procedimento estético, por exemplo, e aplica no paciente, piora a situação dele, mata o paciente, a culpa vai recair sobre quem? Sobre o profissional. Então, envolve todo mundo. Quem produz, quem administra e, obviamente, a pessoa, o paciente, o usuário ali do serviço de saúde ou do serviço daquele profissional, né? Então, assim, é muito difícil de definir depois o que está errado, o que deu errado, mas, infelizmente, quem acaba pagando o preço maior é o usuário, né? É o paciente ali. E temos os profissionais também que acabam, de certo modo, sendo prejudicados, né? Imagem denegrida, processo ético, processo criminal, civil, né? Todas as pessoas comprometidas com a fabricação e controle da qualidade do produto têm que ser capacitadas suficientemente com o objetivo de garantir a qualidade dos medicamentos que serão disponibilizados para comércio. Ok? Tem um exemplo que eu gosto muito de dar, que é, por exemplo, porque já aconteceu isso no Brasil, né? Mas eu vou dar um exemplo injetável, falar do anticoncepcional. Já tivemos um lote de anticoncepcional no Brasil, da Microvilar, que era um lote para teste de embalagem, e sem princípio ativo, e ele acabou caindo no mercado e sendo distribuído. Quem se lembra? Quem conhece os filhos do Microvilar aí? Microvilar, acho que é da Schering, né? No Nordeste, né? É da Schering, a Microvilar, não é, Adriano? Eu acho que era. Ela paga pensão vitalícia para os filhos, eles são chamados de filhos do Microvilar. Agora é engraçado porque essa questão desse erro do Microvilar, que na época tinha Microvilar, Neovlar, era um monte de Vlar, né? Uhum. O Microvilar, o erro deles não atingiu o Brasil todo, o Nordeste que se lascou. Porque um lote todinho por Nordeste, quer dizer, não foi assim, não, foi uma caixa para tal lugar, outra para tal lugar, não, mandaram... Era um teste, aqueles medicamentos, por que eles estavam sem? O medicamento é de farinha. Ele é mesmo medicamento só de talco farmacêutico, de sacarose, porque ele foi feito para testar a embalagem. Era um medicamento para controle de qualidade. Algum nó cego deixou o medicamento misturar com os outros e aquilo foi vendido como medicamento, ele não tinha princípio ativo. Não foi um desvio de qualidade do medicamento. Foi uma irresponsabilidade de alguém que deixou isso passar da linha de produção, do controle de qualidade, para venda. E aí, o que acontece? Engravidou, um monte de mulher engravidou tomando medicamento, descobriu que não tinha princípio ativo e a Schering está aí, pagando pensão vitalícia para os filhos do Microvilar. Infelizmente,
Ô, Hermínio, agora você imagina o seguinte, igual essa questão da quantidade de criança que nasceu naquela época por causa desse erro aí. Ah, o engraçado é que não foi, vamos supor, não foi todas as mulheres que tomaram que Que engravidaram. engravidaram. Imagine se todas as usuárias do microovlar engravidassem Nossa, desse lote aí de não sei quantos porque mil é. caixas. Eu não sei hoje mais, porque eu não trabalho mais em farmácia de SUS, mas eu trabalhei em farmácia de posto de saúde, e a quantidade de mulheres que tomavam esse medicamento, eu acho que até uns anos atrás, uns 15 anos atrás, era o anticoncepcional mais usado do Brasil. Não sei se é ainda. É barato, né? Eu lembro que a gente comprava ele a R$ 1 a cartela, Agora é o distribuía ciclo aquilo. 21. É o ciclo 21. É o mesmo princípio ativo, né? Mesma fórmula, né? Levando gestrel e estradiol, parece. É, isso mesmo. Ô, Hermínio, você falou a respeito da clorpromazina e da prometazina, não é isso? Uhum. A prometazina não é aquele negócio para enjoo? Isso é interessante, que o Fenergan, Porque antigamente ele tinha um controle sobre o Fenergan, né? pois é, o que acontece? Ele foi desenvolvido como um medicamento sedativo Tratamento. Uhum. para tratamento psiquiátrico, não um ansiolítico, um antipsicótico leve. Só que Uhum. o efeito adverso dele era, na verdade, o efeito esperado dele era sedação, é para sedar, né? Só que ele tinha um efeito muito pronunciado também em doenças, como você disse, né, para enjoo e para alergia. Ele também é. O paciente sai de um centro cirúrgico depois de tomar morfina para fazer numa anestesia geral, por exemplo, numa hack, e volta com dá uma coceira, né? Uma reação da morfina no finalzinho do efeito. E aí usa o Fenergan, que é a prometazina, como um antialérgico, antihistamínico. Então, quando observou-se que outros medicamentos eram muito melhores como antipsicótico, como sedativo do que ele ia sair do mercado. Só que ele se manteve no mercado para que o efeito adverso dele se transformasse no seu efeito clínico, terapêutico. O efeito adverso, que era a sonolência, passou a ser, né, um efeito desejado ali quando você utiliza em associação com outros medicamentos. Se ele ainda é utilizado para saúde mental, ele é associado a outro. Mas ele até não é um medicamento com controle especial mais, porque ele não é mais classificado como antipsicótico. É isso que você está falando? É, porque eu lembro Não é que mais não. eu cheguei eu trabalhava na farmácia, era moleque ainda, eu lembro dessa transição do Fenergan, que era controlado, tinha que ter receita, e de Agora uma não hora tem para outra mais. assim, deixou de ser. Deixou de ter o controle especial e as pessoas começavam a comprar livremente. Eu lembro que vendia muito. O Virou um Fenergan vendia muito mais do que Polaramine na época. Na época não tinha os genéricos, nem os similares tinha algum, mas Polaramine, que o Stamin na época tinha, acho que não sei se Stamin tinha não. Mas o Polaramine tinha um outro antialérgico lá, e ele conseguiu bater esses antialérgicos tudo. O Polaramine era até da Sharing Flow também, né? Que era caixinha vermelha na época. É isso mesmo. Se você pensar, ele mudou a indicação terapêutica, a bula dele foi mudada. O que acontece? Pensa comigo aqui. Se você pegar um Fenergan e aplicar num paciente que está agitado, ele vai ter uma sedação, não vai? Vai. Uhum. E se você meter nele Polaramine, vai sedar também? Vai. Eu acho que sim. Porque... Então, se você pensar por esse raciocínio, o efeito adverso estava sendo utilizado como efeito principal. Eu vou sedar com Polaramine. Só que não é um medicamento indicado para isso. Então, ele não saiu do mercado completamente como antipsicótico, né? Mas ele ficou no mercado como antialérgico. É isso que aconteceu com ele. É igual a AS de 100. O AS de 100 antigamente era usado para dor de cabeça, febre infantil. E hoje não. Hoje não é usado por criança mais. Inclusive, é contraindicado por criança. Ele é usado hoje para... O ibuprofeno tomou o lugar do... Como antiagregante plaquetário. O efeito adverso dele virou o efeito principal.
Uhum. Pessoal, deu a nossa hora. Vou deixar vocês agora jantarem. Vocês têm 30 minutos para a próxima aula, né? Eu tenho uma outra aula também daqui a pouco. Bom recesso para vocês aí, né? Bom final de semana e bom recesso. A gente se encontra na quinta-feira da semana que vem de novo, já que a gente não tem aula nem segunda e nem terça, beleza? Grande abraço para vocês aí. Vou postar essa aula para aqueles que não puderam assistir, tá? Grande abraço, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite.